receber mensagens de todo o Brasil. Você que tem escrito para nós, muito obrigado. Eu continuo pedindo que você escreva para o Reencontro. Nosso endereço está aí na tela. Endereço eletrônico, reencontro46anos@hotmail.com. Olha, eu estou escrevendo um livro, está terminando já, graças a Deus, mas é um livro que é minha autobiografia. Eu estou falando sobre os evangélicos no Brasil, da era do rádio à TV. Então vocês podem imaginar que eu vou começar falando lá, ainda nem existia, desde 1926, quando tivemos o primeiro programa evangélico em rádio brasileira. O rádio estava engatinhando, estava começando. Depois a gente passa para a televisão e chegamos aos dias de hoje. Eu tenho alguns amigos, alguns conhecidos que acompanharam essa história, vêm acompanhando já há 40 anos. Não é? Eu não quero envelhecer o meu convidado aqui, mas ele é um dos remanescentes aí, dessa época aí. Eu estou falando do Lednilson, que a gente costuma chamar Lednilson da Jussara, porque a Jussara é a esposa deles, mas quando eles fizeram aquele encontro de casais, eles resolveram unir o nome. Deve ser a Jussara do Lednilson e o Lednilson da Jussara. Bom dia, Lednilson, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui no convite, falando de um pouco do nosso conhecimento aí sobre os anos 80 e de como nós chegamos até hoje à música que nós temos, né? De uma geração que fez a diferença. É verdade. Então, o meu livro eu não escrevi sozinho, porque é uma autobiografia minha, eu mesmo que faço, mas eu estou procurei pessoas, depoimentos, até pessoas que não são evangélicas participaram de alguns depoimentos sobre a história dos evangélicos no rádio, da era do rádio até os dias de hoje, até a TV. Pastor, isso é muito importante, porque a gente não tem hoje um documento oficial, um livro, um documento histórico que fale trata desse assunto. Porque até a nível de ciência, de faculdade, de teses e tudo, pessoas que queiram conhecer, saber, hoje não existe um registro oficial disso. É verdade. Entendeu? Quando a gente quer, a gente vai caçando na internet algumas informações e outras, e ter um livro é um valor imensurável. Não tenho dúvida. Eu encontrei assim, algumas informações muito importantes, mas foi um trabalho, digamos assim, um trabalho que foi feito à parte pela filha do pastor Davi Gomes, irmã Aide Suman Gomes. Ela fez um estudo muito profundo, mas ela não entrou nessa área que eu vou entrar, que nós vamos falar agora. Certo. Tá? Eu vejo aqui, aqui do meu lado na mesinha, por exemplo, esse aqui é vinil, né? Vinil, e é a turma do Rebanhão. Né? São discos que você, Lednilson, tem na sua coleção, que muita gente não sabe. Tá no meu acervo. Que antigamente os CDs, que a gente chama hoje, era assim, essas bolachonas. E olha que eu vejo aqui, por exemplo, nessa capa do Mais Doce que o Mel, que foi polêmica essa música, né? Foi muito polêmico. O grupo era polêmico, as canções, e a capa, então, gerou uma crítica muito grande, a ponto do Maurício, o dono da gravadora Doce Harmonia, ter que censurar a capa depois, porque você vê aí, o Janires parece com a blusa aberta e tal, isso na época eu tinha imagina. Tá com a blusa aberta aqui, estou vendo, aparecendo aqui os cabelos do peito e tal, mas era uma turma muito bacana. Eu tinha programas de rádio nessa época, eu tinha 3 horas de programa diário, e eu rodava muito o Rebanhão. E o meu filho, os colegas dele, né, eu só tenho um filho homem, né, e uma filha mulher, e o Flavinho, ele gostava muito do Rebanhão, tudo quanto tinha do Rebanhão, tinha show do Rebanhão no lugar, eles iam. E o pessoal falava muito, negócio do paletó, não é? O Janires com aquelas músicas diferentes, né, nordestinas, e o pessoal malhava muito isso e tal. Mas veja, em relação ao que a gente vê hoje, isso aqui era o céu. Era o que o Janires tratava também poeticamente de muitas críticas sociais. Exatamente. Ele dizia, olha, hoje está se formando Lampião, bala com bala, e falava também do trânsito lotado, do congestionamento. Então questões assim sociais ele abordava nas letras dele. Você participou de muitas caminhadas e assim, jornadas do Graça e Paz, por exemplo. Sim, muita coisa. A Caravana Música Viva. Né? Isso aí. E eu costumo dizer que o Graça e Paz foi o único apresentador, comunicador de rádio, conseguiu levar para a Quinta da Boa Vista mais de 100 mil pessoas.
Nem o projeto Aquários da Globo, na época, na década de 80, Verdade. conseguia colocar 100 mil pessoas, com toda a Orquestra Sinfônica Brasileira ou convidados que iam. Mas o Graça e Paz colocou. Não, e você vê interessante que ele não tinha uma igreja por trás, ele não tinha uma associação por trás, era a liderança dele, né? A liderança Era o programinha Música Viva de meio-dia a 1 da tarde, na Boa Norte, Rádio Difusora Boa Norte. Na AM, é verdade. Interessante. E lá pontuavam os grandes grupos da época, como, por exemplo, os Sonoros, né? Conjuntos Sonoros. A história do Conjunto Sonoros é muito interessante porque, num acidente de automobilístico perto de Campo Grande, morreram, parece que 3 componentes do grupo. E vão acabar com o grupo. Ficaram 2 anos, praticamente, essa história. Um dia chegaram lá na Juerp, eu era o diretor de comunicações da Juerp, e eles disseram, pô, pastor Flávio, a gente podia fazer um disco aí. E nós criamos o disco, junto com a Juerp, é claro, o disco Selo Juerp. E esse disco foi gravado, que você trouxe aqui, e eu estou mostrando para os telespectadores aqui, Conjuntos Sonoros. O título do LP é Conjuntos Sonoros, mas o título é E Continua. E continua, porque o conjunto não acabou. E continua até hoje. E até hoje está tocando. Eles estiveram na minha igreja, lá na Viva de Meriti, tocando lá os sucessos dele e tudo, e o grupo continua. Pois é, e olha, como é bom a gente falar sobre isso, porque essa turma que está tocando ainda hoje, ainda toca até hoje, eu falei do Graça e Paz, e está aqui esse disco do Graça e Paz, e tem umas fotos aqui atrás que eu estou vendo da Quinta Boa Vista, entupida de gente, que eu não sei como é que esse moço conseguia monopolizar tantas Esse LP é interessante porque ele é o resultado de um festival que ele fez nos anos 80 no Sesc de São João de Meriti. E aí os vencedores gravaram aí. Na história também dessa musicografia evangélica, dentro da história que a gente está contando no livro, temos o Banda e Voz. Eu não sei se vocês sabem, vocês de todo o Brasil, esse grupo Banda e Voz, ele foi o primeiro grupo que se apresentou no Canecão. Exatamente. Uma casa de show que existia no Rio de Janeiro, acabou, né? E da família Prioli, que explorava o local. Eu conhecia a Ana Lúcia Prioli, ela trabalhou comigo na TV Rio, hoje TV Record. E lá nunca tinha ido um evangélico, um cantor evangélico. Era um e lá chegou o Rebanhão um dia e foi uma bênção. Eu costumo dizer que, a 1 da tarde já tinha fila rodando ali o Rio Sul para entrar para ver a apresentação do grupo. E assim, pra gente, que era público também, era muita novidade, assim, estar no Canecão, porque os grandes artistas, eles só se consideravam o trabalho dele consagrado se fosse pro Canecão. Exatamente. O Roberto Carlos mesmo falou isso uma vez, o meu CD, o meu LP só tem sucesso quando eu vou no Canecão. Né? E os cantores da época, Cazuza e tudo. Nessa época estava até começando, a Daniela Mercury estava começando nessa época, até eu cheguei lá no Canecão, olhei ele anunciado, falei assim, ué, cantora argentina aqui, porque Daniela Mercury parecia cantora argentina. Disse, não, essa é uma baiana aí que era de uma banda aí e tal. Que procurava a consagração. O Rebanhão era mais conhecido que, o Rebanhão, os Banda e Voz era mais conhecido que Daniela Mercury. É verdade. Então, e esse LP foi um marco, porque foi assim, a gravação ao vivo no Canecão. Isso, poucos artistas conseguiam fazer uma gravação ao vivo no Canecão. O meu genro, Marcos Brito, nessa época estava tocando lá com Banda e Voz, né? Continua sendo meu genro. Continua tocando e cantando para a honra e glória do Senhor. Aliás, os grandes sucessos da Banda e Voz têm a autoria de Marcos Brito, né? Vamos deixar tem mais de 300 Jesus composições. Virá e tudo, que marcaram a nossa geração. É um dom que Deus deu a ele. Depois vem aquela turma do Sinal de Alerta. Olha aí. Que gravou esse LP aí no Ano Internacional da Juventude. Então, assim, eles lançaram um som novo pra gente, com a promoção do Fábio Rogers, que era outro locutor da época também, da RBN. Filho do João Dourado. Filho do João Dourado, pelo amor grande João Dourado, né? Exatamente. Que está no meu livro também. Tem que estar. 2 capítulos lá para o João Dourado. E o Sinal veio aí com essa força aí do Fábio Rogers aí. Olha, você tem uma coletânea, mas eu não podia deixar de mostrar o seu pai, não é? O culpado de eu estar aqui, pai, né? Leonel de Souza. Que fez parte da caravana do Josias Menezes, que tinha Arauto do Senhor, Joselides Carabelli, José Torche, Elon Cavalcante. Zé Geraldo. Esse pessoal tudo Zé foi cantar na minha casa. Tony de Paula. O Zé de Paula, o Tony de Paula, o grande amigo, o Tony de Paula, falo com ele direto no Face. Tá para vir aqui, mas tá me devendo. Ele tá sempre no Face com a gente lá. Pois
E daí que veio toda Seu pai ainda está conosco ainda ou já está no céu? Não, está conosco, isso aí. Que bom saber disso. Olha, tem muita coisa aqui. Fez 71 anos ontem. Pois é. Então... Naquela época, uma novela da Globo, né, colocou uma música internacional, que hoje é chamada gospel. Isso. Evangelho gospel em inglês. Nós copiamos isso muito agora. Né? Martim Lutero que trouxe esse nome. A ideia gospel para cá. É. Aí apareceu I Believe in You, né, que foi o tema do Sassamutema na novela O Salvador da Pátria. Exatamente. Muita gente não sabe disso. Mas está aqui nesse livro, nesse CD aqui que você... LP. Nesse LP que você tem. Tá aí, ó. Do Stryper, comprado numa loja popular, na loja evangélica não vendia. E aí tem o selo aqui dizendo aí, ó, que ele foi tema principal, do casal principal da novela. A música gospel entrando aí. Se a turma de hoje vê as fotos aqui do Stryper, não vão querer. O Timothy Gaines aqui, o Mike Sweet e o Robert Sweet aqui, caramba. Mas não dá para... Quanto tempo isso que a gente vê. Olha, não dá para a gente mostrar tudo nessa entrevista, mas a gente vai trazê-la aqui quando o livro estiver prontinho. Eu quero ver se eu reúno a turma toda, pelo menos uma grande quantidade, porque eu quero dar a cada um exemplar desse livro, porque ele vai contar essa história que a turma hoje não conhece. Isso que acho que é importante, é saber de onde nós viemos, como chegamos até aqui. E para você terminar essa entrevista, você vai falar ali para sua câmera o que é adoração, o que é realmente adorar a Deus. Será que a turma está fazendo hoje, Lednilson? Diga ali, pessoal. Olha, adorar a Deus, muita gente se confundiu com o processo todo de músicas e tudo dos anos 80 que chegaram até hoje, mas adorar a Deus está longe de ficar na igreja cantando um hino lento com a mão levantada. Adorar a Deus é um estilo de vida. É você acordar de manhã, ser luz, ser sal, fazer a diferença no seu dia a dia, é você contagiar. Fazer cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso é adorar a Deus. Quando eu vou no meu trabalho, em tudo que eu faço, quando eu vou no meu trabalho, quando eu vou na minha igreja, quando eu estou na minha casa com os meus vizinhos, eu tenho que ser esse diferencial. E quando eu dou uma palavra certa, quando eu atinjo um coração certo, quando eu tenho um testemunho correto, isto é adorar a Deus. Amém. Ok? Ok, Lednilson. Se você quiser fazer um contato com o Lednilson, é só entrar no Facebook, Lednilson da Jussara, tudo colado. Lednilson da Jussara, né? Porque é a esposa dele. E você vai poder fazer um contato com ele, pedir para... Claro, está lá. Juntinho, até eu brinquei com alguém um dia desse. A Jussara, porque, poxa, ela é bonita pra caramba, então ajuda muito o Lednilson. Então. Brincadeira. Mas o fato é o seguinte, que você pode fazer isso e fazer contato com o Lednilson. Ele tem um acervo muito grande daquela época em que as caravanas aconteciam e o evangelho era pregado, as cruzadas, onde os cantores participavam para a adoração ao Senhor. E alguns até queriam pagar para participar. Hoje a gente tem que pagar para ouvi-los. Eu não, mas tem muita gente que paga. Tudo bem, digno é o obreiro do seu salário, mas hoje está havendo uma inversão de valores. A motivação, né? A motivação, eu acho que hoje a motivação é o que está complicando. Não tenha dúvida. O que motiva o cara a fazer aquilo? Exatamente. Lednilson, muito obrigado, então, pela sua presença no nosso programa. O programa não acabou, continua aí, fique ligado, porque tem muito mais do Reencontro para você.